tomando um contrato de obra pública, tá? Como eu disse para você, só um minuto, por favor. Bom, gente, o contrato de obra pública, diferente do contrato de concessão de obra pública, no contrato de obra pública, a remuneração ela não é feita pelos usuários do serviço ou daqueles que se beneficiam pela obra, não. Tá? Nesse caso aqui, quem faz a remuneração, quem paga o concessionário é a própria administração pública. Então, a gente já trabalhou com o conceito de obra pública, que está lá no artigo 6º da Lei 8.666, né? E a gente não pode confundir, então, a diferença do contrato de concessão de obra pública e o contrato de obra pública, né? Que no contrato de concessão, a remuneração é feita através de tarifas com administração de serviços, como pedágio nas estradas e por contribuições de melhoria. Mas existem aí, dentro de contrato de obra pública, duas espécies de contrato de obra pública. Uma empreitada e outra tarefa. Tá? A empreitada é a mesma coisa que a gente faz quando a gente contrata um pedreiro ou uma empresa para poder fazer um serviço na nossa casa. É praticamente a mesma coisa. A empreitada aí, o sentido é o mesmo. Quando a gente vai fazer uma obra, a gente não procura um pedreiro ou uma empresa que faz obra e nós ajustamos ali o preço, né, a forma como vai ser feito o pagamento, se vai ser feito no início, por etapas ou no final. Então, é a mesma coisa, né? Quando a gente contrata um empreiteiro, é porque a gente não quer pagar aquele pedreiro por dia, né? A gente não quer pagar a diária, a gente paga pelo serviço todo. E é mais ou menos isso que acontece com a empreitada, né? Só que aí é o poder público com um contrato, né, com um particular para executar a sua obra por conta e risco, mediante uma remuneração pré-fixada. Então, na empreitada, o particular ele executa a obra, como eu já disse, por conta e risco dele. Segundo Maria Silvia de Pietro, a empreitada pode ser de lavor, quando abrange só a obra, ou mista, quando além da obra o empreiteiro fornece os materiais. Tá? Quanto à sua forma de remuneração, ela pode ser para o preço global, quando o pagamento é total, abrangendo toda a obra, ou para o preço unitário. O trabalho vai sendo executado paulatinamente e pago por unidade de execução, por exemplo, por metro quadrado. Então, a administração pública pode contratar, através de um contrato de obra pública, uma empresa para prestar esse serviço. A empresa às vezes entra só com a mão de obra, mas às vezes ela também pode ser, como que a gente chama, um contrato misto. Além da mão de obra, ele fornece, o próprio empreiteiro fornece os materiais. O preço global e unitário é o seguinte: o preço unitário é a medida de que a empresa vai, ou aquele contratado vai prestando serviço, o fiscal daquela obra, que é um fiscal do próprio poder concedente, ele mede ao final de cada mês ou de cada período, ele mede quantos metros quadrados daquela obra já foram feitas. E aí, o poder concedente ele vai pagando mediante a quantidade que já foi feita de serviço. Então, se já foi 100 metros de obra feito e medido, a empresa que foi contratada recebe pelos 100 metros que já foi feito. E assim, né, sucessivamente. A Lei 8.666 também há a previsão de uma empreitada integral, em que se caracteriza ser um preço global, tendo o empreiteiro o dever de executar e entregar a obra em sua integralidade, ou seja, pronta, acabada em condições de financiamento. Existe a possibilidade, em vez de se pagar, né, o poder concedente pagando por etapa, fixa um preço para toda a obra e só se paga ao final quando essa obra estiver pronta, né, para ser entregue, tá certo? A responsabilidade civil perante terceiros é do Estado.
que responde de forma objetiva, mas possui o direito de regresso quanto empreiteiro, desde que ele tenha agido com culpa. Repare, nos contratos de concessão, a empresa, né, que é a concessionária, ela responde por sua conta e risco. Aqui no contrato de obra pública, que não é de concessão, é de obra, a responsabilidade perante terceiros é do Estado, é da administração pública que contratou, porque não é ela que está pagando. Então, se ela está pagando e ela contratou, ela tem que fiscalizar essa obra, né? Então, qualquer responsabilidade perante terceiros, aqui vai ser do Estado. E outra espécie, tá, de contrato de obra, então uma é empreitada e a outra tarefa. A tarefa, ela é utilizada para serviços pequenos, que são realizados de forma rápida e com baixo custo. É um contrato administrativo que tem por objeto a mão de obra para pequenos reparos, assim, pequenos trabalhos. Ah, estourou um cano lá do banheiro do fórum. O muro do fundo caiu. São obras assim pequenas, rápidas, tá? E por um preço certo. Nesses casos, é muito utilizada com dispensa de licitação, tendo em vista o pequeno valor, sendo que a forma normalmente usada é uma ordem de execução, uma OS. Tá? A administração ela faz uma ordem de serviço para que seja cumprido ali. Então, a grande diferença é que a tarefa são obras pequenas, coisas de pequeno conserto, pequeno reparo, com prazo curto e preços baixos, tá bom? É o contrato de tarefa. Aqui não é necessária licitação, tá? E aí a gente tem um outro tipo de contrato agora. Então, a gente sai do contrato de obra e vamos para o contrato de serviço. Serviço, não é concessão de serviço, é contrato de serviço. A lei define como serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração. Demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, trabalhos técnicos profissionais. Então, nesse caso aqui, é uma utilidade para a administração, como, por exemplo, um projeto que precisa ser feito por um engenheiro ou por um arquiteto, uma locação de maquinários, por exemplo, de máquinas de terraplanagem, de tratores, um contrato que precisa ser feito de publicidade, uma empresa de publicidade para fazer uma publicidade para o município, uma empresa de jardinagem que vai cortar, né, a grama e manter o paisagismo ali daquele jardim, daquela repartição pública. Contrato de serviço. Contrato de fornecimento. É um contrato administrativo pelo qual a administração adquire bens móveis e semoventes necessários à execução de obras e serviços. Por exemplo, gente, quando a administração pública ela necessita de adquirir aí computadores para repartição pública, ela necessita adquirir papel, canetas, tintas, toner para impressora. Isso são contratos de fornecimento, tá? E às vezes também semovente. Semovente é tudo aquilo que tem vida e se move. Cavalo, né? Porco, galinha, isso tudo é semovente, né? Então, cachorro. Então, pode ser que a administração pública precisa, né, de adquirir animais, adquirir cachorros, como cães farejadores, cavalos para a polícia militar montada, né? Isso pode através de uma compra, né? Como pode ser através também de se alugar, aí, de se colocar esses animais à disposição, né, para que sejam utilizados, tá? É possível, tanto numa situação como a outra. Via de regra, se adquire esses animais através de um contrato de fornecimento. Engraçado, né, em pensar que a possibilidade de um fornecimento de semovente, mas esses dois exemplos que eu te dei aí dos cães e dos cavalos que são utilizados pela polícia são um exemplo disso, né? O fornecimento só será um típico contrato administrativo quando ele for contínuo, parcelado ou integral. Então, ou ele tem que ser prestado de forma contínua, ou de forma parcelada, ou de forma integral. Como assim?
Fornecimento contínuo, os bens ou produtos são entregues de forma contínua ou frequente, por um tempo determinado. Por exemplo, a administração pública, o Tribunal de Justiça, firmou um contrato de fornecimento que a sua empresa vai entregar 1.000 resmas de papel A4, tá? Todo mês, durante um ano. O contrato é de um ano e todo mês a sua empresa vai entregar 1.000 resmas de papel. Isso é um contrato de fornecimento, tá? De fornecimento contínuo. Fornecimento parcelado é aquele em que se faz por partes. Exemplos, aquisição de bens como máquinas, mesas, entrega se faz parceladamente. Outro exemplo, o Tribunal de Justiça precisa trocar os tribunais dele, ou os computadores dele. E aí ele não vai trocar os computadores de uma vez só. Então ele, através de um contrato de fornecimento com uma empresa de informática, vai trocando esses computadores. Olha, a cada 6 meses você me entrega 100 computadores, 200 computadores ou 300 computadores. A gente vai fazendo a troca desses computadores aí de forma parcelada e não toda de uma vez. Mas também há a possibilidade de que seja feito um contrato de fornecimento integral. Todos os bens são entregues de uma só vez, numa entrega futura. Olha, eu contratei, então, que vocês vão entregar todos os scanners, né? Quando o fórum, né? O Tribunal de Justiça, melhor dizendo, ele começou a utilizar scanner, né? Para escanear os processos para colocar de forma virtual. Talvez você não se lembre disso, porque é da minha época, fiquei 10 anos no judiciário, então eu vi quando o e-process foi um outro... Antes do PJE, gente, existia. O EJUT foi o primeiro, né? Que eu tenho notícia dos 10 anos que eu fiquei lá. E depois teve o e-process, que foi o primeiro tipo de implementação que se tentou em processos eletrônicos, mas não funcionou. Então, aqui houve uma compra muito grande de scanners, tá? Scannerzinho de mesa, eles eram pequenininhos assim, que se comprou para todas as unidades, tá? Para todos os fóruns, para todas as varas. Então, isso poderia ser um exemplo de entrega, tá? De fornecimento de integral. Por exemplo, se marcou uma data para se entregar de uma vez só, né? 200, 500, 1.000 scanners. Seria um exemplo, tá? Bom, além do contrato de fornecimento, nós temos aí um contrato de gestão, tá? O contrato de gestão é um ajuste entre a administração pública e entidades da administração indireta ou empresas privadas que atuam de forma paralela e que poderiam ser enquadradas como entidades paraestatais. Qual é o objetivo desse contrato de gestão? Para Maria Silvia Zanella, tá? Essa celebração passou, né, a ser prevista, mais recentemente, a sua celebração, com dirigentes de órgãos da própria administração direta. Esse tipo de contrato, em que em tese não constar expressamente no texto legal, está previsto no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, o seguinte: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante um contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para órgãos ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Então, a administração direta ou indireta, aqueles entes que nós estudamos administração direta ou indireta, eles podem estar contratando, tá, pessoas jurídicas para fazer o quê? Para fazer um controle gerencial, orçamentário, fixar metas de produtividade daqueles órgãos ou daquelas entidades. Em vez daquele administrador fazê-lo, isso é feito através de um contrato com uma outra pessoa jurídica que detém esse conhecimento, né, para gerir melhor aquele órgão público ou aquela entidade. E essa lei que vai trazer essa possibilidade, né, de criação, vai trazer o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Isso hoje
só para você ter um exemplo, o Conselho Nacional de Justiça já faz isso hoje, tá? E seria mais ou menos o controle dessas metas. Não é um contrato de gestão, não. Estou só te dando um exemplo, fazendo uma analogia. O que o Conselho Nacional de Justiça faz é manter ali uma fiscalização sobre os órgãos do Poder Judiciário. Nesse contrato de gestão, não. É claro que o CNJ também fixa metas, né? O Poder Judiciário todo tem que obedecer metas de produtividade, inclusive processos. A meta 2 do Conselho Nacional de Justiça é para que os processos de 2015 antes de 2015 já tenham sido julgados, né? Até o ano de 2015. Então, eles também estipulam metas, mas não é essa a função do CNJ. Existem pessoas jurídicas que firmam contratos com a administração pública só para isso, para cuidar desse controle gerencial, orçamentário e financeiro desses órgãos, tá? É expressamente previsto na Lei Federal 9637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, sendo o contrato de gestão um instrumento pelo qual se estabelecerá um vínculo jurídico entre uma organização social e a administração pública. Então, é possível que haja aí dentro dessas organizações sociais e administração pública um contrato de gestão, né? Para quê? Para que essas organizações sociais, elas preencham suas finalidades para as quais elas foram criadas, né? Nesse caso, são fixadas metas a serem cumpridas por essa entidade, né? Em troca, a administração auxilia de várias formas, como cedendo bens públicos, transferindo recursos orçamentários, cedendo servidores. Então, é possível que seja criada uma organização social para prestar, por exemplo, um serviço grande e relevante, né? E aí, a administração pública firma um contrato de gestão para que essa sua organização ela se mantenha dentro das metas que foram fixadas ali para aquele serviço público, um controle de resultado, verificação de cumprimento, tá? E em troca, a administração faz o quê? Ela cede bens para que essa organização social possa estar ali trabalhando, transfere dinheiro público, recurso orçamentário, cede servidores, tá? Em termos gerais, o fim desse tipo de contrato é a eficiência. O que se busca com um contrato de gestão é que a administração pública, na prestação de um serviço público, ela o preste de forma eficiente, né? Atendendo lá os princípios que estão no artigo 37, lá como a gente já viu, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses contratos de gestão, eles devem ter no mínimo que forma, como autonomia será exercido, como essa autonomia dessa organização vai ser exercida, as metas a serem cumpridas pelo órgão ou entidade no prazo estabelecido no contrato e um controle de resultado para verificação do cumprimento dessas metas estabelecidas. Quando eu leio aqui parece tanto com as funções do CNJ, né? Mas não são, tá? Só para você fazer uma analogia aí com o que o Conselho Nacional de Justiça ele faz isso tudo aí, né? Ele tem um controle aí sobre o Poder Judiciário, mas não é um exemplo de contrato de gestão, não, tá? Só para você fazer uma analogia aí do que dessa forma de controle que se exerce. E por fim, nós vamos trabalhar aqui agora a parceria público-privada, que são as PPPs. Então, a gente sai agora daqueles contratos de concessão, né, geral, que a gente já viu, e a gente vai para um tipo de contrato agora, administrativo. Esse material que está na tela, repare que ele tem um erro de digitação. A lei não é 11.709, é 11.079. Foi o que eu falei para vocês, que esse material aí é um material que ele está, além de estar desatualizado, um pouco desatualizado, mas aí eu vou fazendo as observações, ele tem um errinho de digitação aqui. Aí duas coisas só que tá errada. A lei é 11.079 e lá, quando eu for falar do valor, ao invés de 20 milhões, é 10 milhões. É o único problema que ele tem nesse material. Tá? Olha, as PPPs, parceria público-privada, são modalidades de contrato administrativo, tá? Instituídas pela Lei 11.079 de 2004,
Isso é o artigo 2º fala. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, repare, lá no início da aula a gente falou que existia as concessões em caráter geral, que são aquelas que a gente estudou lá, de serviço público, de obra pública. E a gente viu que existem de uso de bem público, e a gente viu que existe agora as parcerias público-privadas, que são contratos de concessão, mas a modalidade dela, a espécie dela é em regime especial. E a modalidade é patrocinado administrativo. Então, você vai ter uma parceria público-privada, ou na modalidade patrocinada, que a gente vai estudar, ou na modalidade administrativa. Nós vamos ver a diferença de uma para outra. Como a gente viu no tópico concessão, as PPPs é uma forma de concessão especial que possui marcante diferença em relação àquelas que estão lá, que a gente estudou na 89 e 87. Nesse sentido, o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 11.079 dispõe que não constitui parceria público-privada aquela concessão comum que a gente estudou lá, né, de obras ou de serviços públicos, de que trata a Lei 8987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Bom, então qual é a principal característica, qual a diferença dessa modalidade de concessão, né, dessas parcerias público-privadas, essa concessão em regime especial, para aquelas comuns que a gente estudou até agora? É que naquela concessão de obra pública e de serviço público, quem remunerava não era o ente público, não era o poder concedente. Quem remunerava eram nós, usuários do serviço público. Lembra, no transporte público, quando a gente paga uma passagem, nós estamos pagando uma tarifa. Quando nós pagamos o pedágio, nós estamos pagando uma tarifa. Nós estamos remunerando naqueles contratos de concessão comum lá, de obra e de serviço, nós estamos remunerando. O poder público não está tirando dinheiro do bolso. Aqui é a diferença. É um contrato de concessão diferente por quê? Porque aqui não somos nós só que pagamos através de tarifa. Nós vamos pagar através de tarifa também, mas o poder público vai entrar com o dinheiro dele. Por isso, uma parceria, dinheiro privado com dinheiro público. O dinheiro privado que vem nosso, através do pagamento das nossas tarifas, e a contribuição do poder público concedente, que entra com o dinheiro dele, para bancar aquela obra ou aquele serviço. Tudo bem? Bom, então, tá aí, ó. A grande diferença consta do próprio texto do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.079, que estabelece: a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei 8987. Então, é um contrato de concessão, mas é um contrato de concessão que envolve adicionalmente a tarifa. Então, além do pagamento da tarifa, que é cobrada aos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, se eu tivesse que te perguntar qual a diferença de uma concessão patrocinada, tá? Ou seja, qual a diferença dessas concessões, dessas parcerias público-privadas, com uma concessão comum lá da Lei 8987? É que a concessão de obra e de serviço lá da Lei 8987, quem paga pelo serviço ou pela obra somos nós, usuários. Aqui não. Além de nós pagarmos, o poder público ainda entra com dinheiro, com quantia, para ajudar a financiar aquela obra ou bancar aquele serviço público. Veja que enquanto na concessão comum a remuneração se dá por meio de tarifa, que é o que eu falei, na concessão patrocinada a tarifa deixa de ser a principal remuneração do parceiro privado, uma vez que nesta modalidade o parceiro público também deve pagar ao parceiro privado. Entende? Mas olha só. Ai, meu dente. Mas olha só, no regime de concessão, então,
PPPs, né, das parcerias público-privadas, além da concessão patrocinada, o referido diploma também estabeleceu outro tipo de parceria, que é a concessão administrativa. Bom, então, dentro das parcerias público-privadas, né, que é uma concessão em regime especial, eu tenho a administrativa e a patrocinada. O parágrafo 2º do artigo da lei, parágrafo 2º, artigo 2º da lei 11.079, fala que a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Preste atenção. O que é uma concessão administrativa, então? A concessão administrativa, vou te dar um exemplo. O poder público, através de um processo licitatório, né, abre aí uma concessão para se construir um hospital público, o HGL, tá certo? Veja bem, a empresa que foi contratada, ela vai construir o HGL para o município de Linhares. E pode ser até que depois esse contrato também não seja só de construção, não. Pode ser até que depois de construída a obra, a administração pública queira que a empresa administre o hospital. É possível? É. Tá? Veja bem, nessa concessão administrativa, não há pagamento de tarifa por nós. Nós não vamos pagar nenhuma tarifa para estar usando a HGL. Certo? Quem vai estar bancando essa obra é quem? É o poder público. Então, o poder público, ele está bancando essa obra para que seja construída essa obra, certo? E, então, ele vai se utilizar diretamente disso. Outro exemplo. O poder concedente firmou um contrato para que fosse construída aqui as repartições públicas onde vão funcionar a Prefeitura de Linhares. Olha, ela está bancando, ela está pagando, tá? Para que seja realizado aquele serviço. Não vai ser cobrado de nós nenhuma tarifa para isso. Então, a construção vai ser bancada pelo próprio poder concedente, tá? Então, nesse caso, existe uma execução de obra, um fornecimento ou até mesmo instalação de bens. A lei também estabelece que ela seja vedada a celebração de uma parceria público-privada, tanto aquela, né, a administrativa quanto a patrocinada, tanto uma quanto a outra, não pode ser em contratos cujo valor seja inferior a 10 milhões. Repare que aí, nesse material que está desatualizado, está constando 20 milhões, mas é 10 milhões porque houve uma alteração, salvo engano, em 2017, desse artigo, e reduziu esse valor para 10 milhões. Então, olha só, para se firmar um contrato nessa modalidade de concessão, né, patrocinada ou administrativa, uma PPP, não pode ter um contrato com menos de 10 milhões. E o contrato também não pode ser inferior a 5 anos. Então, são para obras de grande vulto, obras acima de 10 milhões, obras que vão demorar mais de 5 anos, tá? E aí não pode. Outra coisa que não pode é ter como objeto único a fornecimento de mão de obra, ou fornecimento e instalação de equipamentos, ou a execução de obra pública. Por que não pode? O único objeto desse contrato não pode ser fornecimento de mão de obra, porque você vai cair lá nos contratos de empreitada e tarefa, né? Que é um contrato de obra pública, nem instalação de equipamentos. Você pode estar aí diante de um contrato de fornecimento. Ó, se for só fornecimento de mão de obra, instalação de equipamento ou execução de obra pública, não é PPP. Você vai cair naqueles outros modelos que nós estudamos lá, né? Que é de fornecimento, que é de tarefa, que é de empreitada, né? Então, se for isso aqui, não é uma PPP. PPP, repare, né? E isso fica claro na concessão patrocinada. Vamos pensar num caso de concessão patrocinada aqui. Uma mesma obra pública, em vez de ser custeada só através de tarifa, parte vai ser através de tarifa e parte vai ser de dinheiro público.
poder público colocando dinheiro ali. Isso é uma concessão patrocinada, tá certo? Uma concessão administrativa também é a administração pública colocando dinheiro para que seja realizada uma obra, um fornecimento de um bem que ela mesma vai utilizar, tá certo? Então, essa é a diferença. Então, lembrando, esses contratos, essas PPPs, tanto na modalidade administrativa quanto na patrocinada, não pode ser contrato abaixo de 10 milhões. Lembra que esse material aí está errado, né? 20 a 10, porque esse artigo foi alterado. E o prazo também não pode ser inferior a 5 anos, não. Então, são contratos de valores altos e com prazos longos, tá bom? E aí, ó, explicando uma por uma, ó. A concessão patrocinada, então, como eu já disse, é um contrato administrativo pelo qual a administração pública ou parceiro delega a outro, uma concessionária ou um parceiro privado, a execução de um serviço público, que pode ser precedido ou não de obra pública. Foi aquele exemplo que eu dei do hospital. Você pode ser que a administração pública contrate uma empresa para construir um hospital e depois que essa empresa administre esse hospital, também pode. Para que o execute em seu nome próprio, então essa empresa vai executar em nome próprio, mediante uma tarifa paga pelo usuário, acrescida de contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ou parceiro privado. Aqui pode ser um outro exemplo de obra em que é necessário o pagamento para você utilizar, né, para você entrar naquele lugar, você tem que pagar uma tarifa, por exemplo. Né? Pode ser um exemplo aí de uma construção de um parque ou de um centro de eventos, alguma coisa assim, em que é necessário que a gente pague uma tarifa e o poder público também entre com dinheiro aí para custear essa obra. Podemos destacar, entre outras, antes, as principais diferenças entre a concessão de serviços e a concessão patrocinada. Qual é a grande diferença, então, Giovana, de uma concessão de um serviço público e uma concessão patrocinada? A forma de remuneração que eu já te disse, que na concessão de serviço público nós, usuários, é que pagamos, e aqui não, além de nós pagarmos, a administração pública também entra com dinheiro. E outras coisas que você não viu na aula passada, mas que são possíveis. Olha só, quando a gente estudou os contratos administrativos, a gente não viu nenhuma penalidade, nenhuma garantia sendo ofertada pelo poder público, só pelo particular, né? Pois é, olha que interessante, na concessão patrocinada, há possibilidade de aplicação de penalidades à própria administração pública, em caso de inadimplemento. Olha que interessante. Aqui a administração pública ela não tem que entrar com dinheiro, ela não tem que contribuir de alguma forma. A gente vai ver que não só em dinheiro, tem outras formas dela contribuir. Se ela descumpre essa forma de contribuição dela, ela pode ser penalizada. E há uma repartição também de risco entre os parceiros. A administração pública também assume o risco do negócio, junto com o parceiro privado. E há a possibilidade de serem prestadas pela administração garantias. Olha que interessante. Nos contratos administrativos, uma das cláusulas exorbitantes que a gente viu é que a administração pública ela podia exigir da outra parte, do contratado, que ele prestasse garantia. Olha que interessante, na patrocinada, que é uma das formas de PPP, a possibilidade de ser também exigida uma garantia da administração pública para ela cumprir as obrigações dela, porque ela não é parceira. Então, se ela é parceira, ela tem que assumir risco, ela tem que ser aplicada penalidade se ela descumprir, ela tem que ser prestar garantia também, ela também não é uma parceira, né? A contraprestação, é isso que eu queria falar para vocês. Nem sempre essa contraprestação, que a gente fala que o poder público tem que entrar com uma parte, né? Nem sempre ela é paga de forma direta, tendo em vista que a lei permite que esse pagamento seja feito de outras formas, né? O artigo 6º da Lei 11.079 fala que essa contraprestação pode ser feita mediante ordem bancária, cessão de créditos não tributários. A administração pública ela pode ter créditos que não são tributos, né? Créditos para receber de outras pessoas jurídicas, de outras empresas, que ela pode estar te passando. Direitos que ela tem, bens públicos não dominicais, por exemplo. A administração pública tem aqueles bens que não estão sendo afetados, que não estão sendo utilizados naquele momento para um fim público.
Então, esses bens que estão ali disponíveis podem ser dados, né? Ela pode entrar ali oferecendo esse bem como a contraprestação dela, que não necessariamente tem que ser em dinheiro, tá? E outros meios que são admitidos em lei. Bom, a gente viu, então, que dentro das PPPs a gente tem essa concessão patrocinada e tem a concessão administrativa, né? Que nessa modalidade o contrato se destina a atender de forma direta ou indireta pela própria administração. Segundo a Maria Silvia, essa modalidade também pode ser utilizada para concessão de obra pública e serviço público. Foi aquele exemplo que eu dei do hospital. A única forma de remuneração nessa concessão administrativa é a contraprestação paga pela administração, porque não existe a figura da tarifa. Olha que interessante. Aqui na concessão patrocinada, parte daquela obra pode ser custeado daquele serviço com pagamento nosso com a tarifa e mais o dinheiro ou a cessão de crédito ou bens da administração pública. Na concessão administrativa, não tem cobrança de tarifa, não. É a própria administração que tira o dinheiro do bolso e paga ao seu parceiro. Tudo bem, gente, até aqui? Posso continuar? Pode sim. Então tá. Então a gente sai das PPPs agora. E eu quero pedir uma coisa a vocês. Eu quero que vocês leem a Lei 11.079, tá? É importante. Como eu disse para vocês, eu não tenho tempo, né, para trabalhar todas as leis com vocês, né, artigo por artigo. Então, você precisa ler. Eu te dou os comandos, os artigos principais, e você vai ler. A Lei 11.079, que trata das PPPs. Tá? Aquela apostila que eu deixei para vocês lá em PDF também tem, e você pode olhar ali uma obra da Maria Silvia, ou qualquer obra de direito administrativo e ler sobre isso. Outra coisa que eu quero te pedir aqui, se vocês quiserem, obviamente, né? Eu tenho em PDF o livro do Marçal Justen Filho, o Manual de Direito Administrativo. Esse autor é muito bom também. Eu tenho esse livro em PDF. Eu não tenho como anexar esse PDF no AVA, porque ele é muito pesado. Não vai. Mas eu posso te mandar isso via e-mail. Então, o que você faz? Você manda um e-mail para mim. Você, que eu digo, líder de turma, em nome da turma, tá? Para eu não ter que responder vários e-mails. E você manda lá um pedido para que eu te encaminhe o livro do Marçal. Aí eu mando via e-mail, tá bom? Que aí também é outra doutrina que vocês têm para acompanhar. Bom, vou entrar agora em convênio, consórcio e terceirização. Olha que interessante. Convênio não é modalidade de contrato. O convênio ele é uma forma de ajuste entre o poder público e entidades privadas ou entidades públicas para a realização de objetivos de interesse comum mediante colaboração. Então, posso ter um ajuste do poder público com uma entidade privada, mas também posso ter um ajuste do poder público com outro ente público. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco. Para Marçal Justen Filho, aí, a obra que eu comentei com vocês que eu tenho em PDF, não existe intento de cunho lucrativo, sendo diferente dos contratos administrativos. Ele é um ajuste associativo, de cunho organizacional, no qual as partes não recebem remuneração por sua atuação. E todos os recursos são aplicados na atividade de relevância coletiva e que podem ser integrados por um número superior de partes. Podem ter várias partes firmando um convênio. Em outras palavras, é uma associação visando um resultado comum, com mútua colaboração, tendo um lado a administração e do outro 2 ou mais sujeitos, podendo ser entidades públicas ou privadas. Vamos a um exemplo para fixar? Vamos lá.
Quem teve tributário sabe que eu bato muito nisso nas minhas aulas, quando eu falo dos impostos federais da competência da União. O ITR, ele é um imposto territorial rural. É um imposto que é cobrado sobre as propriedades rurais. Então, quem tem propriedade rural, que não é considerado pequena, tá? Em que a lei define o tamanho, né? Essas pessoas que são proprietárias de terra, de propriedade rural, elas têm que pagar o ITR, tá bom? Só que a própria Constituição Federal, ela traz lá, no seu bojo, que 50% da arrecadação do ITR, o ITR é o imposto federal, ele é da União. Mas a própria Constituição fala que 50% da arrecadação do ITR pertence aos municípios aonde estão localizadas aquelas propriedades rurais. Então, de cara, a Constituição já dá 50% da arrecadação do ITR para os municípios. Então, todas aquelas fazendas lá que tem em Linhares, 50% da arrecadação do ITR vai para o município de Linhares, porque as fazendas estão localizadas dentro do município de Linhares. Isso o município já tem sem fazer nada, porque é repartição de receita, está lá na Constituição Federal. Só que a própria Constituição Federal diz que a União poderá firmar convênios com os municípios para que, se os municípios fiscalizarem e cobrarem o ITR, fiscalizar e cobrar o ITR, eles terão não só 50%, mas terão 100% da arrecadação do ITR. Olha só que interessante. Se o município quiser, e é óbvio que todos eles querem, né, fiscalizar e arrecadar, cobrar o ITR, eles não vão ter só 50%, não, eles vão ter 100% da arrecadação do ITR. Mas isso tem que ser feito através de quê? De um convênio firmado entre a União e o município. Isso é um exemplo de convênio. E aí você fala assim, mas você acabou de falar que não tem lucro, que não se objetiva ganho. Claro que não, gente. Olha só. Isso é um imposto. Imposto é uma das 5 espécies tributárias que não é vinculada nem a órgão, nem a fundo, nem a despesa. Quando esse dinheiro entra no caixa, no cofre público, tá? O administrador, o gestor público, ele é que direciona o dinheiro do imposto. Ele não está vinculado a uma órgão, a um fundo ou uma despesa específica, não. É o gestor público que vai definir. Essa verba do ITR vai ser usada na saúde, vai ser usada na educação, vai ser usada na segurança, vai ser usada aonde? Por quê? Porque ele é um imposto não vinculado. Não vou nem entrar nesse mérito, se é direito tributário, não é administrativo. Não é à toa que eu sou professora de tributário, administrativo e constitucional. Né? Por quê? Porque essas 3 disciplinas andam de mãozinhas dadas. Então, na hora que eu estou te dando aula de direito administrativo aqui, eu estou trabalhando direito constitucional e estou com um exemplo de tributário. Tanto é que quando vocês estudaram o poder de polícia comigo, o poder de polícia, o conceito dele está no CTN, está no Código Tributário. Né? Então, essas 3 disciplinas andam juntinhas. E é extremamente importante para você que você estude. Por quê? Porque amanhã ou depois, quando você... Só fazendo um parênteses aqui. Amanhã ou depois, quando você estiver divulgando, vão chegar casos para vocês assim, como a pessoa que passou no concurso público e a administração pública não chamou ela até agora, passou em primeiro lugar. Isso é direito administrativo. Vai chegar um dono de um restaurante, um estabelecimento comercial, que foi multado de forma que ele entende indevida ou teve a sua atividade interditada pelo poder público, com base no poder de polícia. Isso vai chegar para você. E outras situações, uma servidora pública concursada que sofreu uma lesão e que ela não pode mais exercer aquela função e ela quer readaptação para outra função. Ela não quer aposentar. Não é caso de aposentadoria. Tudo isso é direito administrativo e constitucional. Isso vai chegar para você. Então, não pense que só vai chegar civil, família e penal para você, não. Tá? Essas situações vão chegar. E isso é direito administrativo. E se você não conhece direito administrativo, você vai apanhar numa ação dessa. Apanhar feio numa ação dessa. Então, direito administrativo é mais procurado do que você possa imaginar.
Tá? Você precisa estudar, você precisa entender. Uma pessoa jurídica quer participar de uma licitação com o poder público e ela está sendo impedida. Você vai estudar a licitação comigo. Então, isso tudo vai aparecer para você no seu dia a dia. Não vai aparecer só civil, família e penal, não. Tá? Com tanta frequência como você pensa. Bom, convênio, então, esse exemplo que eu te dei é um exemplo aqui de convênio. E aí você fala assim, mas Giovana, mas esse dinheiro, então, vai ser aplicado pelo município? Vai ser aplicado pelo município. E aí, nesse caso, a própria Constituição Federal, ela já traz esse comando de que se firmasse um convênio entre o município e o governo federal, a União, que é a que tem competência para arrecadar e cobrar o IDR, se ela transfere ao município, então, a possibilidade de fiscalizar e cobrar, ele passa a ter 100% da arrecadação. Isso tem que ser através de um convênio. E não precisa de uma nova lei para disciplinar isso. Isso já tem um comando constitucional. A Constituição diz que é só firmar um convênio. Não precisa de lei autorizativa para isso. A Constituição já está dando autorização para firmar esse convênio. Entendeu? Bom, consórcio público. Quando vem consórcio público na minha cabeça, logo vem Transcol, né? Ontem eu estava pesquisando aqui na internet, o Transcol ele é formado por uma reunião de vários consórcios públicos, né? Acho que 5 ou mais consórcios públicos formam a rede aqui de Ceturb, que é essa rede de ônibus de transporte aqui de Vitória Transcol, né? Segundo Marçal Justen Filho, o consórcio público decorre de um acordo de vontades associativo similar ao convênio. Parece, mas tem características específicas. Primeiro, é necessário diferenciar consórcio de contrato de consórcio. Consórcio público, gente, é um sujeito de direito, ele tem personalidade jurídica, ele nasce, né? Então, ele é uma pessoa jurídica que tem um nome, né? Ele existe, ele tem um CNPJ. Isso é um consórcio público. E o contrato de consórcio é a materialização, é o documento, é o ajuste que é firmado entre essas empresas, tá? Desculpa, entre essas pessoas jurídicas para exercer determinado serviço público, tá bom? Ou obra pública. Então, o consórcio, ele tem personalidade jurídica, né? E o contrato de consórcio é um acordo de vontade entre esses entes federativos que acabam por criar esse consórcio. É porque eles se juntam através de um documento, de um ajuste, é que eles criam aí uma nova pessoa jurídica, né? Que é o consórcio público. Então, o consórcio público, ele pode ser de direito público ou de direito privado. Pode. Quando ele é constituído como direito público, ele integra a administração indireta dos entes associados. Mas quando ele é constituído como direito privado, esse exemplo aí do SCOL, né, ele assume uma natureza de associação privada sem fins econômicos. No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, ele observará as normas de direito público, mas em relação à realização de licitação, tá? Em relação à realização de contrato, à prestação de contas, e a admissão de pessoal vai ser regida através da CLT. Então, embora ele tenha uma personalidade de direito privado, tá? Porque ele pode ser criado aí por pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas com regime de direito privado, ele vai ter que observar as normas de licitação, a celebração de contratos da forma que nós estamos na aula passada, vai ter que haver prestação de contas, mas a forma de admitir o pessoal não é concurso público, não. É através da CLT mesmo. Os funcionários vão ser contratados em regime de CLT. Então, no primeiro momento, é possível acreditar que o consórcio parece com convênio, mas ele tem algumas diferenças. Vamos lá. Consórcio, ele visa organizar uma estrutura de bens e pessoas. No caso, eu falei para vocês, o transporte público. O convênio estabelece uma cooperação precária, uma cooperação ali naquele exemplo que eu dei entre a União e o município. No consórcio, gera um novo sujeito jurídico. Então, pessoas
jurídicas diferentes se unem para formar uma nova pessoa jurídica, que passa a ser titular de direitos e obrigações em nome próprio. No convênio, não se cria ninguém. É uma atuação conjunta de dois entes, tá? No caso do exemplo que eu dei, da união com o município. No contrato de consórcio, você tem requisitos formais que são mais exacerbados para a sua formalização, como a necessidade de autorização legislativa de cada um dos entes associados. Então, para se criar um consórcio, precisa de uma autorização legislativa. No convênio, não, necessariamente. Nesse exemplo que eu dei, da arrecadação do ITR, a própria Constituição já fala que é possível através de convênio. Não precisa de uma nova lei, não. O comando já é constitucional. É só se firmar um convênio. Precisa de uma nova lei para isso, determinando isso. No consórcio público, você só tem entes federativos. No convênio, você pode ter entidades públicas ou privadas, mas você vai ter sempre a administração como uma das associadas. Conforme nós notamos, apesar de semelhanças entre consórcio e convênio, o primeiro é entre entidades da mesma natureza. Então, por exemplo, você pode ter um consórcio entre 2 municípios, entre 2 estados, mas o convênio não. O convênio você pode ter entidades dos 2 lados diferentes, né? Que pode ser, inclusive, uma entidade pública e uma entidade privada. Por isso que eu falei, no convênio você pode ter um lado a União e outro lado um município. Você pode ter um estado e ter um município, pode ter uma empresa privada e um município formando um convênio. Nos consórcios, não. Você sempre vai ter que ter entidades da mesma natureza. Tá? Bom, além dos consórcios e dos convênios, a gente tem também um outro tipo, tá? Chamado terceirização. Terceirização, eu até falei um pouco dela para vocês na aula passada, quando eu disse para vocês o seguinte: lembra que eu falei que uma das cláusulas exorbitantes é que não pode haver subcontratação, né, e cessão dos contratos administrativos sem que haja autorização do poder público? Então, mas eu dei um exemplo para vocês também. Eu falei que em alguns casos, e eu dei um exemplo de uma obra pública, pode ser que aquela empresa que vai realizar a obra, ela não tenha maquinário ou conhecimento ou a tecnologia para desenvolver aquela obra. E aí, por previsão no contrato, com permissão da administração pública, se terceiriza aquele serviço, aquela atividade meio que a gente chama, para que aquela obra ande. Então, precisa ser realizado um determinado serviço naquela obra que aquele contratado não tenha tecnologia, não tenha um maquinário, não tenha um conhecimento para executar. E aí a administração pública permite, isso fica consignado expressamente numa cláusula do contrato, que para aquele específico, aquele serviço específico, aquela atividade meio, para concluir aquela obra, poderá sim ser terceirizado aquele serviço, especificamente aquele serviço. Isso é terceirização. Então, na terceirização, não é uma nova modalidade de contrato administrativo, não. Não se trata de uma contratação que pode assumir várias formas, como, né, uma vez que ela é uma contratação, como eu disse para vocês, que pode ter várias normas, mas não se nasce um novo contrato administrativo. O contrato administrativo está ali, firmado entre o poder concedente e o contratado, tá certo? Só aquela atividade meio, aquele serviço específico é que vai ser desempenhado por uma empresa terceirizada. Tá? Para Maria Silvia Zanella de Pietro, o conceito é o mesmo para a administração pública, que com muita frequência celebra contratos de empreitada e de fornecimento, tratando-se de execução indireta. Para Maria Silvia, o que ela quer dizer? Quando a administração pública contrata aqueles contratos que a gente estudou de empreitada, né, e de fornecimento de mercadoria, é uma forma de terceirização para ela. Fala, olha, aqueles contratos de empreitada lá que a administração pública faz de fornecimento de mercadorias lá, isso nada mais é do que uma terceirização. É a classificação da Maria Silvia. Segundo a Maria Silvia, a administração ela recorre a terceiros, tá, para a execução da tarefa que ela mesma pode executar, mas ela prefere terceirizar. Tá? A regra é que a administração não responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Olha só. É a regra, mas existe
exceção. A regra é que quando ela terceiriza um serviço, as obrigações trabalhistas não são da administração pública, mas daquela empresa lá que está prestando o serviço terceirizado. Desde que não tenha havido omissão ou falha na fiscalização da execução do contrato. Então, a regra é que a administração, nesses contratos de terceirização, ela não se responsabiliza pelas obrigações trabalhistas. Mas se ela não fiscalizou e se omitiu, aí ela pode responder subsidiariamente. Porque se ela contratou, ela tem que ficar de olho, ela tem que fiscalizar, né? Além disso, a súmula 331 do TSE faz referência à inexistência de pessoalidade de subordinação, né? Não existe uma pessoalidade de subordinação daquele funcionário com a administração pública, mas com a empresa terceirizada. Mas existe também uma coisa que tem que ficar claro. O poder público ele não pode se utilizar, contratar um trabalhador por meio de uma empresa interposta, burlando a exigência de concurso público. Olha, se ele quer prestar serviço diretamente, ele vai ter que fazer concurso público para botar os seus servidores. Agora, ele não pode simplesmente fraudar, contratar uma empresa só para utilizar as pessoas os funcionários daquela empresa, para não ter que fazer concurso público. Se isso acontecer, ele responde, a autoridade que fez isso responde civil, administrativa e criminalmente, além, né, das infrações que estão na lei de improbidade administrativa. Então, o poder público ele não pode se utilizar como fraude de contratar um trabalhador por meio de uma empresa terceirizada, porque ele não quer fazer concurso público, né? Aí não pode. Em caso de danos causados a terceiros pelos trabalhadores contratados aí de forma terceirizada, o Estado responde de forma objetiva se houver essa contratação ilícita, né? Porque a gente viu que se a contratação da empresa terceirizada for lícita, não. Mas se essa contratação for ilícita, for só para burlar e for só para não ter que fazer concurso público, aí o Estado responde de forma objetiva, tá? Porque esse funcionário foi contratado de forma ilicitamente, uma vez que é considerado agente público para fins de responsabilidade civil do Estado. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre as modalidades de contrato administrativo é isso aqui. Então, hoje nós estudamos as modalidades, nós trabalhamos aqui o contrato de concessão de serviço público e de obra pública da Lei 8987. Nós trabalhamos aqui os contratos as PPPs, né, que são as parcerias público-privadas, e a gente trabalhou trechos da Lei 8.079, falamos aqui, então, das diferenças das parcerias público-privadas para os contratos de concessão comum, né, em que na concessão comum o pagamento é feito pela tarifa, que é paga pelos usuários, na patrocinada não, né? O poder público ele tem que entrar com dinheiro também, não é só a gente que paga através da tarifa. Eu falei para vocês dos convênios, consórcios e terceirização, e eu preciso que vocês leiam, então, essas leis que nós trabalhamos hoje. Uma boa doutrina, se você quiser, eu mando a do Marçal para você, tá bom? E comece já a olhar algumas questõezinhas de concurso sobre isso. Vai lá no site do Que Concursos, seleciona direito administrativos, contratos administrativos, e aí você já começa a fazer uns exercícios. Bom, alguém tem alguma dúvida até aqui? Porque se não tiver, eu vou encerrar a aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem, gente? Posso finalizar? Pode sim, até o momento não tenho nenhuma dúvida, não. Como eu disse para vocês... Tá tudo bem por enquanto. Então, como eu disse a vocês, esse tema ele é gigante, mas nós temos uma ementa para cumprir. Nós não podemos gastar mais que 2 aulas com contratos. Nós temos licitação, que também é uma matéria imensa e em que vários momentos da lei de licitação nós vamos estar trabalhando contratos de novo. A todo momento na lei de licitações eu vou estar voltando em contratos. Então, a gente também vai estar vendo isso a todo momento. Tá bom, gente? Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou encerrando a aula e vou desejando a vocês uma boa semana, uma semana abençoada, viu? Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom?
Beijão para vocês. Tá bom. Fique com Deus, professora. Tchau. Tchau.